Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de vídeos de matemática básica para ciência de dados, para inteligência artificial. Nesse vídeo a gente vai continuar vendo os logaritmos, que a gente começou a ver no vídeo anterior. Na série, lembrando, isso aqui é uma série que é necessário ser assistida de forma sequencial para a gente entender os conceitos que estão sendo construídos aqui. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre as propriedades dos logaritmos. A gente viu a definição no vídeo anterior e existem algumas consequências em função dessa definição. A primeira delas é a de que quando a gente faz o log de 1, independente da base, a gente tem o resultado como zero. É claro, por quê? Porque qualquer valor elevado a zero vai ser igual a 1, certo? Essa é uma consequência das propriedades que a gente viu até agora. Da mesma forma, o log de A na base com o mesmo valor vai ser igual a 1. Até porque qualquer valor elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. Seguindo, o log de um valor qualquer, cuja base é igual, o resultado vai ser o expoente do seu logaritmando. A própria definição anterior define isso, A, implicitamente, está elevado a 1, A definição embaixo, então, é basicamente uma generalização dessa aqui. Se a base do logaritmando é igual à base do logaritmo, o resultado vai ser o expoente do logaritmando. E, por fim, se você tem um expoente log, desde que a base do expoente seja a mesma base da potência, o seu resultado vai ser o próprio logaritmando. Aqui você pode pensar, é claro que não é exatamente isso, é que se a base da potência e a base do logaritmo é igual, você cortaria aqui, Essa é uma forma mais simplória de você chegar a essa conclusão aqui. Não é exatamente isso, mas nos ajuda a memorizar. Outra definição é que o log de dois valores quaisquer, com bases iguais, seus logaritmandos necessariamente vão ser iguais também. E essa é uma definição que também nos ajuda quando utilizamos o logaritmo. Vamos ver uma primeira propriedade, que é o seguinte. Quando o log é representado pelo produto de dois números, nós podemos separar esse logaritmando na soma do logaritmo de cada fator. Ou seja, o logaritmo do produto de B e C é, na verdade, o logaritmo de B mais o logaritmo de C com a mesma base. Então, se eu tenho o logaritmo de 3 na base 7 e o logaritmo de 5 na base 7, eu tenho uma base igual, então eu posso representar isso aqui por log de 3 vezes 5 na base 7, que é igual ao log de 15 na base 7. Da mesma maneira, eu posso fazer o caminho inverso. Eu tenho um produto aqui no logaritmando, então eu posso desmembrar isso como parcelas de logs da mesma base. O log de 2 na base 4, mais o log de 3 na base 4, mais o log de 7 na base 4. Outra propriedade dos logaritmos é que quando você tem um quociente, ou seja, uma divisão no logaritmando, você pode representar, agora não por uma soma, mas equivalentemente por uma subtração. Então, ao invés de você representar o log de B sobre C, você faz log de B menos o log de C com a mesma base, certo? Então, se você tem o log de 2/3 na base 7, você pode representar isso aqui, ou seja, é equivalente ao log de 2 na base 7 menos o log de 3 na base 7. Fazendo o caminho inverso, eu tenho bases iguais, então eu posso fazer o log de 9 sobre 5 na base 2, certo? Bom, e da mesma maneira você pode usar de forma concorrente essas propriedades. Aqui a gente tem uma soma e uma subtração, porém perceba, a base do logaritmo aqui é igual. Então eu posso representar isso como o log, cuja base é 5. Se eu tenho uma soma, significa que no logaritmando vai ser representado como um produto. Então, 3x. Se eu tenho uma subtração, então no logaritmando isso vai ser representado como uma divisão. Então, o 3x sobre 4. Seguindo aqui nas propriedades do logaritmo, a gente pode ter no logaritmando um logaritmando que tem um expoente. Aqui, obviamente, você tem o logaritmando diferente da base, Porque se fosse igual, a gente já viu que seria igual a C. Mas se não for igual, o que você pode fazer é simplesmente, para facilitar o entendimento, é que o C cai aqui para fora do log, como um fator de multiplicação. Então ele vai ser representado aqui por C vezes o log de B na base A. Aplicando isso na prática, perceba, eu tenho log de 8 ao cubo na base 7, posso simplesmente trazer o 3, que é o expoente do logaritmando, aqui para fora, para multiplicar por esse log inteiro. Então eu teria 3 vezes o log de 8 na base 7. Aqui você tem o log
raiz cúbica de 2 na base 5, bom, essa raiz não pode ser representada por potência? Claro que você sabe disso porque você está assistindo a playlist inteira, né? Então eu posso representar isso por um log de 2 elevado a 1/3 na base 5, que é igual a 1/3 vezes o log de 2 na base 5. Seguindo, uma outra propriedade é quando a nossa base é que tem um expoente. E aí você pode fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Aplicar. Você vai fazer esse expoente sair aqui do logaritmo, só que dessa vez, quando ele sai do logaritmo, quando ele sai da base do logaritmo, ele precisa sair como a inversa desse valor. A inversa de qualquer valor é igual a 1 sobre esse valor, que é representada pelo expoente menos 1. Então, aplicando aqui na prática, log de 125 na base 1 sobre 5. Bom, log de 125. 1 sobre 5 não é nada mais do que 5 elevado a menos 1, como acabamos de ver. Então, eu posso tirar ele daqui de dentro, só que fazendo a sua inversa. Aqui, como é menos 1, vai ser nada mais, nada menos do que o próprio menos 1, né? 1 sobre 1 vai dar ele mesmo, né? Então, menos 1, o log de 125 na base 5. Esse log aqui vai dar 3, né? 5 elevado a 3, 125, vezes menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a menos 3. Log de 5 na base 1 sobre 5. É a mesma coisa, né? A gente vai converter a base na sua inversa, ou seja, 5 elevado a menos 1, vai trazer o menos 1 aqui para fora e vai fazer o log de 5 na base 5. Base igual a logaritmando é igual a 1, logo isso aqui vai ser igual a menos 1. Por último, a gente vai ver aqui a mudança de base do logaritmo. Isso aqui é muito interessante porque, às vezes, o logaritmo ele pode não ser, da forma que está se apresentando, tão prático ou tão espontânea a sua resolução com a base que está sendo apresentada. E o que você pode fazer é simplesmente representar esse logaritmo com outra base. Como é que a gente faz isso? A gente representa esse logaritmo pelo quociente do logaritmando e da base em forma de logaritmo com a base que a gente quer. No caso aqui, a base C. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou representando esse logaritmo aqui, que para mim não é conveniente resolvê-lo, em uma operação que utiliza o logaritmo com uma base que para mim é melhor, ou que é mais conveniente, mais fácil, mais intuitivo de resolver. Isso é uma facilidade, quando a gente utiliza essas propriedades para facilitar os nossos cálculos. E o logaritmo ele te dá essa propriedade. Então, na prática, como é que ficaria? Eu tenho o logaritmo de 64 na base 4, mas eu poderia representar isso de uma forma mais intuitiva de resolver. Como? A gente representa isso em forma de uma fração do logaritmando original ali, que é o 64, sobre o logaritmo da base, que é o 4. E qual seria a base aqui mais conveniente para a gente? O 2, né? O 2 é bem fácil. Logaritmo de 64 na base 2 é 6, logaritmo de 4 na base 2 é 2. Então, isso aqui é igual a 3. Nesse caso, a base 2 era mais conveniente, até porque a gente vem falando sobre essa base 2 ao longo da playlist. Mas em outros casos, pode ser outra base. Pode ser um valor com o qual você tenha mais naturalidade. Ou, em algumas provas, você pode ter um material de apoio, como, por exemplo, uma tabela acompanhando com o resultado do logaritmo para uma determinada base, como, por exemplo, uma tabela de logaritmo natural, de logaritmo neperiano. Então, pode ser conveniente você converter para a base do número de Euler, conforme nós já conversamos a respeito desse logaritmo. Vamos ver outro exemplo. Logaritmo de 81 na base 3. Como é que a gente poderia facilitar isso aqui? Vamos representar o log de 81 sobre o log da base, né, que é o 3. Bom, a gente pode fazer, para facilitar esse 81, fazer na base 9, por exemplo. Log de 81 na base 9 vai ser 2. E o log de 3 na base 9? 9 não é 3 ao quadrado? Então eu posso fazer o log de 3 no 3 ao quadrado. Já vimos na propriedade que eu posso tirar o 2 do expoente da base como seu inverso. Então eu ficaria com 2. 1 sobre 2 log de 3 na base 3, onde o logaritmando é igual à sua própria base, é igual a 1. Então, 2 elevado a 1 sobre 2. Divisão de frações, é só multiplicar uma fração pela sua inversa, e isso vai me dar igual a 4. Assim, a gente utilizou a mudança de base e diversas outras propriedades que a gente viu ao longo do vídeo. Então, para esse vídeo foi isso. Espero que tenha ficado claro esses conceitos de logaritmo. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários ou entre em contato comigo no Instagram Data Review. Se gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa ser interessante o conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.